myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. O lado corporativo, para mim, ele era o menos importante. O meu ego não estava no cargo, meu ego não estava no reconhecimento junto às grandes lideranças empresariais do Brasil, com o homem de comunicação e tudo isso, para mim não interessava nada. O meu ego estava diretamente ligado ao resultado, ao trabalho, ao que saía da agência. Não é uma qualidade nem um defeito, é uma característica. Eu não queria virar presidente, nem diretor, nem virar CEO mundial da BBDO e assumir, viajando pelo mundo. Isso tudo, certamente, passou na minha frente e eu não queria. Eu queria cuidar da cozinha. Eu sou cozinheiro, eu gosto de ver o prato. Eu gosto de ser responsabilizado e louvado pela qualidade do prato. Por que a pena do pavão cortada com tesoura? Porque na época o Zé e eu, nós queríamos estabelecer dentro da agência e fora da agência, na percepção das agências, que a agência não era motivada pelo ego. É lógico que toda agência tem um ego, meu ego é enorme, o ego do Zé é enorme. A gente não pode fazer nossos egos serem o motivador, o motor da agência. Tem uma frase que eu gosto de usar bastante, que é a inteligência, às vezes, chega depois do ego. O ego é mais rápido que a inteligência. Então, se você coloca o ego muito na frente, você vai fazer bobagem. Essa imagem é uma maneira de nós todos, dentro da agência, nos policiarmos, assim, vem cá, não põe o ego na conversa. Na hora de olhar um roteiro, na hora de olhar, comparar um trabalho com o outro, não vamos colocar o ego para julgar isso. Vamos colocar a qualidade do trabalho. E isso a gente conseguiu fazer. E você consegue fazer isso quando todos dentro da equipe são reconhecidos pelo trabalho que eles entregaram. Se você nega o reconhecimento de alguma pessoa na agência, aí você está criando um problema absolutamente grande. Uma característica minha, e não foi pensado nem mas eu sempre achei que está tudo ligado, é tudo a mesma coisa, porque o que unifica é o processo criativo, é aquela coisa a vontade de preencher uma página em branco. Isso para mim sempre foi igual, eu nunca achei, não, isso design não conversa com propaganda, que não conversa com arte, a arte não conversa com propaganda, não conversa com design. A minha carreira é uma coisa muito pessoal minha, meu trabalho, para mim, eu misturava tudo. Eu não tinha e eu nunca fiz essa distinção. E acho que hoje em dia, mais do que nunca, todas essas fronteiras e todas essas linhas demarcatórias, elas estão voando. Um redator que só escreve hoje, ele tem que filmar também, ele tem que saber editar. O diretor de arte tem que saber filmar, tem que saber escrever. As disciplinas hoje, elas não são mais estanques, elas se misturam, está tudo misturado. Assim vale para qualquer coisa. Ninguém mais sobrevive sendo um poodle de um truque só. Tem que ter um repertório um pouco maior, senão não vai. O objetivo do livro era uma coisa muito pessoal minha, de colocar meu trabalho todo dentro de um livro. Depois, por amigos que falavam para mim, Marcelo, não adianta nada ver seu trabalho, eu preciso conhecer a pessoa e o trabalho. Porque as pessoas olham o trabalho e querem saber de onde vem, e olham as pessoas querem saber que trabalho fez. E quando o Júlio esteve aqui nesse estúdio, anos atrás, quando eu estava montando o estúdio, voltando do Havaí, o Júlio viu um esboço de um livro e falou assim, eu quero escrever isso aí. Eu confiei 100% no Júlio, porque eu não tinha condição de escrever na primeira pessoa. Eu tenho uma coisa que me impede de escrever na primeira pessoa, que é um certo pudor. Eu sempre falava que autoelogio não vale. Então, se eu ia começar a escrever sobre o que eu fiz, eu ia me boicotar o tempo todo. Eu ia ficar nervoso, ia ficar com pudor. Não, era completamente impossível. E então o Júlio me ajudou nisso. Ele fez entrevistas comigo maravilhosas. Ficamos aqui, eu acho que 1 ano e meio, conversando, entrevistando. Ele entrevistou a minha família toda, o Zé Luiz Madeira. O mais importante, o mais surpreendente para mim foi quando ele me deu o manuscrito pela primeira vez para ler. E acontece exatamente isso. Não é uma visão minha sobre a minha pessoa, é uma visão dele. E eu fiquei surpreso com uma série de coisas, com observações que ele faz sobre atitudes e atos ou coisas que eu fiz e que ele, de certa maneira, interpreta com a visão dele. Como ele é uma pessoa sensível, ele é um designer, ele teve anos e anos na Taschen, é um editor e tem uma cultura
e uma vivência muito ampla, inclusive internacional, o que ajuda, porque eu também vivi muito tempo fora, então ele conseguia ver coisas na minha vida que eu não conseguia ver. E isso foi muito surpreendente para mim. Então eu me policiei para jamais cortar nada, para não ficar podando, nem tentar influenciar qualquer coisa que ele tenha escrito. Então a gente manteve o livro do jeito que ele era, e assim foi. O processo criativo é exatamente o mesmo desde que me conheço como moleque. Desde que eu sentava na mesa e saía desenhando. Você desenha, você pega uma folha de papel e aí você tem aquela compulsão de preencher aquilo com alguma coisa. Então a compulsão de preencher uma folha de papel sempre me acompanhou a vida toda. E depois você canaliza essa compulsão para resolver problemas do cliente, para fazer uma campanha que seja relevante e tudo. Mas essa compulsão é a mesma. O detox que eu tive foi o detox corporativo, ou seja, não vou mais trabalhar em uma empresa para outra empresa, tentando solucionar problemas corporativos ou de soluções de marketing de outras empresas, porque eu fiz isso durante 35 anos da minha vida. E foi as coisas mais legais que uma pessoa pode ter. Você trabalhar nisso, trabalhar numa área que é absolutamente lúdica, a recompensa é enorme, é muito boa. É muito boa, mas eu continuo fazendo. Então o detox não é criativo, o detox é corporativo. E hoje eu brinco que eu sigo um briefing pessoal, eu sigo a minha intuição e eu tenho tempo de ouvir um silêncio. E o silêncio é o melhor briefing que você pode ter, porque o silêncio você tem que preencher com alguma coisa e as coisas de fora, o mundo todo me enche de vontade de desenhar, de criar, de pintar. E eu estou hoje pintando, estou feliz da vida com isso.